Boa noite, meu nome é Mulumba, sou da Secretaria da Fazenda. Vou apresentar a audiência de hoje do Orçamento Cidadão e do Diálogo Aberto. Junto comigo estão os servidores da Secretaria da Fazenda, o Tiago e o Leonardo, e da Casa Civil nós temos a presença da Patrícia e da Geisa. Temos também aqui uma equipe de intérpretes de Libra, que já vai se posicionar, com a Janaína e a Amanda, além dos servidores da subprefeitura e também da equipe da prefeitura, que faz aqui a gravação da audiência, que vai ser disponibilizada na página da Secretaria da Fazenda no YouTube. Falar um pouquinho sobre a dinâmica que a gente vai seguir hoje na audiência. A nossa previsão é de uma duração de 3 horas, das 18h30 às 21h30. Nós estamos iniciando com alguns minutos de atraso, mas possivelmente aí, no transcorrer da audiência a gente recupere esse tempo e termine dentro do prazo. Então, das 18h30 às 18h35 a gente previa esse início que eu faço agora. Eu vou passar na sequência a uma apresentação da Secretaria da Fazenda sobre o Orçamento Cidadão, explicando as etapas e como funciona todo o processo. Enfim, é um momento para esclarecer para as pessoas que não conhecem o processo e também para apresentar algumas mudanças para aquelas pessoas que já conheciam o processo de anos anteriores. Após essa apresentação, nós vamos ter um momento aqui que as pessoas vão poder se reunir em grupos para elaborar propostas que vão ser incluídas no processo deste ano. Então, a gente sugere que isso seja feito em grupo, entre as pessoas presentes. Eventualmente, se alguém quiser fazer essa atividade individualmente, vai ser possível também, tá? Nós vamos orientar essa atividade. Após essa atividade de elaboração de propostas, que a gente prevê que vai durar mais ou menos uns 40 minutos, então, se a gente começar às 19h10 até mais ou menos às 19h50, nós vamos ter um outro momento da audiência, que é o diálogo aberto. É um momento em que a subprefeita vai apresentar aqui alguns aspectos da atividade que foi desenvolvida nos últimos períodos, e a gente vai ter também, após essa apresentação da subprefeita, um momento que a gente chama de microfone aberto, onde vai ser possível que as pessoas façam perguntas, façam colocações sobre questões que envolvam a subprefeitura, e também, eventualmente, a subprefeita também vai poder se colocar e fazer os esclarecimentos que forem necessários. Terminada essa etapa do microfone aberto, a gente vai encerrar a audiência de hoje. Nós temos uma equipe que está fazendo a gravação dessa audiência, e na íntegra, essa audiência vai estar disponível no YouTube, na página da Secretaria da Fazenda, Secretaria da Fazenda, SF Supom Coplan, como está aí na tela. Dando aí início à apresentação do Orçamento Cidadão. O Orçamento Cidadão é um processo participativo na elaboração do projeto de lei orçamentária anual, a PLOA 2025. Com o Orçamento Cidadão, suas propostas podem ser incorporadas ao orçamento da Prefeitura de São Paulo. Também é um espaço de participação e valorização do CPM, Conselhos Participativos Municipais, de cada subprefeitura. Então, o que a gente faz hoje é iniciar o processo de elaboração do orçamento de 2025.
Atenção, este ano o Orçamento Cidadão está um pouco diferente. Uma análise interna do processo e sugestões da população durante as audiências de 2023 resultaram nas seguintes novidades. A análise de viabilidade foi antecipada para que a votação popular recaia apenas sobre propostas viáveis. Então, esse era um problema que a gente detectou e que muitos munícipes nos questionaram. O que acontecia? Antes a gente fazia todo o processo de eleição, de escolha das propostas, com a atuação do Conselho Participativo e depois da votação popular, e depois essas propostas iam para uma análise de viabilidade das secretarias. E o que acontecia muitas vezes? Nessa análise de viabilidade, propostas eleitas eram consideradas inviáveis e, de certa forma, o território da subprefeitura ficava prejudicado. Então, o que a gente vai tentar fazer dessa vez? Primeiro fazer a análise de viabilidade e depois submeter já as propostas consideradas viáveis para votação. Desse modo, a gente espera resolver esse problema. Há uma nova etapa de recurso da análise de viabilidade. Outra questão que foi também apontada por munícipes em audiência, né? Muitas vezes os autores das propostas não estavam satisfeitos com a análise feita pelas secretarias, as análises técnicas, e tinham assim, alguns questionamentos a serem feitos, e, enfim, não havia mais tempo nem oportunidade para esses questionamentos. A gente agora está criando uma etapa de recurso que vai ser de responsabilidade dos conselhos participativos. Mais destaque para a atuação do CPM. Podem apresentar propostas diretamente e são responsáveis pela interposição dos recursos à análise de viabilidade. Então, além das propostas dos munícipes, aberta a todos os munícipes, existe ali a possibilidade do próprio Conselho Participativo submeter propostas. Recursos específicos para o Orçamento Cidadão: 320 milhões, 10 milhões por subprefeitura. Até o ano passado, nós não tínhamos a definição de uma verba orçamentária específica para as propostas do Orçamento Cidadão. Isso acarretava o quê? Que muitas vezes propostas eleitas, ou mesmo no momento da análise de viabilidade, eram consideradas inviáveis por falta de recurso, ou mesmo sendo eleitas e consideradas viáveis, não eram executadas por falta de recurso. A gente agora tem uma verba específica destinada para cada subprefeitura, garantida que esses 10 milhões vão ser destinados para as propostas do Orçamento Cidadão que forem eleitas. Vamos passar aqui as etapas do Orçamento Cidadão. Então, nós estamos iniciando com as audiências públicas e a recepção de propostas. Então, desde o dia 1º, ontem a gente iniciou as audiências regionais com a audiência da Sé. Hoje estamos realizando aqui em Perus e também na Penha, e até o dia 28 de abril nós vamos realizando essas audiências em todas as subprefeituras. Ao mesmo tempo em que a gente realiza essas audiências, o Participe Mais está aberto para recepção de propostas. Então é o portal Participe Mais, a gente vai passar pelo endereço dele, as pessoas podem lá acessar e direcionar as suas propostas. Aqui na audiência, a gente vai ter um momento para a criação de propostas coletivas, mas além disso, eventualmente alguém quiser registrar uma proposta individual, a gente tem formulário para essa finalidade. Depois da etapa 2 é a priorização de propostas pelo Conselho Participativo Municipal. Essa etapa vai de 30 de abril
a 22 de maio. É uma etapa exclusiva dos conselhos participativos que vão receber as propostas e vão selecionar 10 propostas de iniciativa ampla, popular, e podem também incluir até 5 propostas do Conselho Participativo. Depois da priorização pelo Conselho Participativo Municipal, a gente passa para as análises de viabilidade. Então, essa etapa vai ser do dia 29 de maio até o dia 1º de julho. É uma etapa que é feita pelas secretarias, eventualmente por outras entidades da administração indireta, empresas públicas, autarquias, que cada unidade, cada órgão, cada secretaria vai receber as propostas dos temas que são da sua responsabilidade, e vão fazer uma análise técnica sobre a viabilidade dessa proposta, e também vão verificar a adequação orçamentária, né? Vão fazer, digamos, um levantamento do custeio, e as propostas precisam caber nesse orçamento de 10 milhões. Eventualmente, uma proposta, se a proposta extrapolar 10 milhões, a secretaria pode decidir pela execução da proposta com outros recursos que não do orçamento cidadão, mas isso é uma decisão que vai caber a cada secretaria. Etapa 4 é a interposição de recursos, que vai do dia 15 de julho até o dia 19 de julho. Esse recurso, quem é responsável por fazer isso é o Conselho Participativo Municipal, tá? Que vai fazer essa análise e vai encaminhar para as secretarias responsáveis. Depois, a 5ª etapa é a revisão dos recursos pelas secretarias e unidades, do dia 27 de julho até o dia 6 de agosto. Eu estou falando secretarias, mas eu preciso incluir também as subprefeituras, que até o ano passado essa responsabilidade era somente das secretarias, e a Secretaria de Subprefeituras acabava assumindo a responsabilidade do que fosse atinente às subprefeituras. Agora as propostas são também encaminhadas para as subprefeituras. Aí no dia 13 de agosto, entre o dia 13 de agosto e o dia 27 de agosto, vai ocorrer a votação popular no portal Participe Mais. É preciso ali fazer um cadastro, né? Tem um procedimento simples, mas para que essa votação ocorra, até para evitar que uma pessoa vote, enfim, mais vezes do que é possível, e cria uma desigualdade entre as pessoas. Posteriormente, já indo para agosto, a gente tem as audiências públicas devolutivas. Essas audiências vão ser online, tá? É um momento em que a administração pública, e aí não é só a Secretaria da Fazenda, mas principalmente as secretarias e subprefeituras que fazem as análises de viabilidade, prestam ali um esclarecimento sobre o motivo que levou à inviabilização de alguma proposta. E com essa etapa das audiências públicas devolutivas, a gente termina esse momento de seleção, escolha das propostas que vão ser enviadas para o projeto de lei orçamentária anual. E lá em 2025, a Secretaria da Fazenda faz o acompanhamento, junto com as secretarias e subprefeituras da execução dessas propostas, e a gente publica essas informações no Participe Mais.
Na sequência, a gente tem aí o calendário das audiências. Enfim, aí a gente tem as 32 audiências que a gente vai estar realizando no mês de abril, e temos aí o destaque na audiência de hoje da Subprefeitura de Perus em Anguera. Agora a gente vai passar um pouco num detalhamento dessas etapas do orçamento cidadão. Então, começando pelas audiências públicas e recepção de propostas. Ok, acho que agora a gente já está na tela correta. Então, nós temos o QR Code que leva ali a página do Participe Mais. Temos o endereço também no rodapé da página. Então, sobre aí a recepção de propostas, envie a sua proposta para o Orçamento Cidadão. Presencialmente, nessa audiência pública, através do formulário individual ou coletivo. Como eu já disse, né, a gente vai ter um espaço aqui para proposição dessas propostas, ou de forma virtual, pela plataforma Participe Mais, clicando na aba Orçamento Cidadão. Você pode enviar a sua proposta até o dia 28 de abril. Depois nós temos a priorização de propostas pelos CPMs. O Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura irá enviar, até o dia 22 de maio, 15 propostas para serem analisadas pela Prefeitura, sendo pelo menos 10 propostas vindas da população e até 15 propostas elaboradas pelo CPM. Orientação aos Conselhos Participativos Municipais: façam reuniões abertas e divulgadas à população para priorização e escolha das propostas. Priorização de propostas pelos CPMs. Quem faz parte do Conselho Participativo Municipal? Nós colocamos o nome dos atuais componentes do Conselho Participativo de Perus. Então, se alguém estiver aqui, puder se identificar: a Daiana Aparecida Caetano Correia, o Joaniro Amâncio Pereira. Joaniro, boa noite, obrigado pela presença. Joaniro, aliás, é uma pessoa bem atuante no Orçamento Cidadão, envia muitas propostas. O José Ricardo de Paula, a Juliana de Souza Gomes, Maria Alice Fagundes, Paulo Robert da Silva e Taline Nunes Rocha. Análise de viabilidade. O Orçamento Cidadão mudou. Este ano, a análise de viabilidade será realizada antes da votação. A viabilidade das propostas priorizadas é analisada pelas secretarias e subprefeituras segundo critérios técnicos, jurídico e orçamentário. O critério orçamentário pressupõe a indicação de um valor-custo estimado para propostas viáveis. O que acontece com as demais propostas? As propostas não priorizadas também são enviadas para as secretarias e subprefeituras,
mesmo que não sejam incorporadas à PLOA, PLOA é Projeto de Lei Orçamentária Anual, elas podem entrar no planejamento dos órgãos. Interposição e revisão de recursos. Interposição de recursos. Entre os dias 15 e 19 de julho, poderão ser encaminhados recursos sobre análises de viabilidade realizadas pelos órgãos municipais, buscando a melhor adequação entre a análise de viabilidade e a proposta recebida. Os recursos devem ser interpostos pelo CPM, qualquer conselheiro ou conselheira. Revisão dos recursos. Antes do início da votação, os recursos recebidos serão analisados pelos órgãos responsáveis, buscando garantir que o compromisso esteja de acordo com a promessa enviada pela população. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, não sei se ficou claro. O recurso pode ser feito por qualquer um dos conselheiros individualmente, é uma prerrogativa, não é do colegiado, é de cada conselheiro, né? A gente pensou nisso porque eventualmente a gente pode ter diferenças de posições, né? E nesse caso do recurso, cada conselheiro que achar pertinente fazer um recurso pode fazer esse recurso para o órgão responsável, que vai considerar a possibilidade de rever a análise técnica. Votação popular. Todas as propostas viáveis serão colocadas em votação. Cada pessoa tem direito a 5 votos. Os recursos destinados à prefeitura serão distribuídos conforme a prioridade definida pela população na ordem da votação. As propostas eleitas que respeitem o limite orçamentário, 10 milhões, serão chamadas compromissos e integrarão o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2025. A votação popular ocorrerá entre os dias 13 e 27 de agosto na plataforma Participe Mais. Audiências devolutivas e monitoramento. Audiências devolutivas. As audiências públicas devolutivas ocorrerão após as eleições municipais, de forma online, onde os representantes das secretarias e subprefeituras irão comentar e tirar dúvidas sobre as análises de viabilidade das propostas. Monitoramento. A execução do compromisso das propostas eleitas será acompanhada pela Secretaria da Fazenda ao longo do ano de 2025. Você pode acompanhar as propostas na plataforma Participe Mais, na aba Orçamento Cidadão. Aqui nós temos dois gráficos. À esquerda, da evolução do orçamento da Prefeitura de São Paulo. Então, desde 2022, onde a gente tinha 82,8 bilhões, em 2023 passamos a 95,9 bilhões, e a projeção para 2024, né, isso é uma projeção porque a arrecadação vai sendo feita ao longo do ano, e essa projeção também ela é alterada ao longo do ano. A projeção atual é de 111,9 bilhões. Sobre o orçamento da subprefeitura de Perus, esse orçamento em 2022 era de 29,9 milhões. Aqui é preciso fazer um esclarecimento. É o orçamento específico do órgão subprefeitura de Perus, né? Porque existem outros gastos da prefeitura que são feitos através de outros órgãos. Por exemplo, gastos de saúde em equipamentos do território, gastos de educação em escolas, no próprio CEL, né? Isso não está sendo contabilizado nesse levantamento. É só mais aquela verba específica da subprefeitura que vai para a zeladoria e outras
atividades que são de competência da subprefeitura. Então, eu falei 2022, 29,9 milhões, 2023, 28,1 milhões, teve uma oscilação para baixo, e a previsão em 2024 é de 37,4 milhões. Nós temos uma outra tela com imagens aí sobre a despesa regionalizada, o valor destinado em cada área temática pela Subprefeitura de São Paulo para o território da Subprefeitura de Perus. Então, a gente vê ali, né, que os gastos de saúde são os de maior magnitude, com 44,3 milhões. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né, a gente falou que em 2024 a previsão era de 37,4 milhões para a subprefeitura, só o que a Secretaria da Saúde gasta no território já supera esse valor, né? Nós estamos falando aí de 44,3 milhões. Educação, 15,3 milhões, né? Então nós vemos vendo, né, nesse gráfico aí que a partir da saúde os valores vão diminuindo, né, conforme o montante destinado pela secretaria. Então temos ali saúde, educação, habitação com 14... deixa eu só, desculpe, eu corrigi o valor que eu passei aqui, eu falei 44,3, na realidade saúde é 445,3 milhões. Educação é 156,3 milhões e habitação 144,4 milhões. Aí seguindo depois urbanismo, saneamento, gestão ambiental, né, os gastos por áreas temáticas. Caderno do Orçamento Cidadão. Informações sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, em vigor, contém a relação de propostas incorporadas na LOA, desenvolvido em parceria com a equipe de linguagem simples da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente todo ano edita esse Caderno do Orçamento Cidadão, desde o início com a intenção de comunicar com a população da cidade, em geral, de maneira simples, mas uma coisa que a gente percebeu é que, por mais que a gente achasse que estava se comunicando e utilizando uma linguagem mais simples, na realidade a nossa linguagem ainda era muito difícil, né, para grande parte da população. Então a gente, com o suporte de uma equipe especializada em linguagem simples, em fazer produzir esses documentos, né, técnicos, mas com uma linguagem acessível, a gente reformulou para esse ano e a gente convida as pessoas a verificarem esse material. É um material um pouco extenso. Na realidade, a gente ainda não publicou a última versão, mas não precisa ser feita a leitura na sua integralidade, né? Cada pessoa pode ir consultando conforme, conforme vai tendo dúvida e se apropriando desse conhecimento aos poucos. Orçamento Cidadão e os ODS. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Orçamento Cidadão busca garantir uma tomada de decisão mais participativa e transparente, conforme o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 16. Os ODS são um conjunto de compromissos que devem ser cumpridos por diversos países e cidades até 2030. Em São Paulo, esses compromissos estão reunidos na Agenda Municipal 2030. Para conhecer mais a Agenda Municipal 2030, acesse a página através do link, que segue aí embaixo, né? E ali vocês podem procurar por Agenda 2030 São Paulo,
para verificar especificamente esse objetivo de desenvolvimento sustentável relacionado com a transparência. Bom, eu terminei a minha apresentação e agora eu queria que a gente passasse para essa atividade de elaboração de propostas, tá? Eu vou ler aqui a proposta que nós formulamos, mas se vocês acharem necessário fazer algum ajuste no formato, achar que não é exatamente do jeito que a gente propôs a melhor forma, não tem problema. A única coisa que eu peço que a gente tenha atenção é com o tempo. Tá? Essa é uma atividade que às vezes acaba envolvendo bastante as pessoas, e as pessoas querem discutir, querem propor, e muitas vezes o tempo que a gente tem aqui não é suficiente, mas eu peço que a gente tenha um pouco de disciplina, senão a gente acaba prejudicando o andamento e as etapas que a gente tem previsto aqui na audiência, tá? Então, eventualmente, alguma coisa que não for possível registrar, né, na proposta, pode ser feito depois uma proposta individual, encaminhada no Participe Mais, tá? E a gente dá sequência. Mas, conforme o tempo for passando, a gente vai tentando posicionar vocês aqui também. Então, a elaboração de propostas. Vamos formar grupos temáticos para a discussão e elaboração de propostas coletivas. Cada grupo poderá ter até 8 pessoas e deverá discutir o tema escolhido pelo grupo. Ao final, cada grupo deverá elaborar 3 propostas que serão inseridas no Participe Mais pela equipe da Secretaria da Fazenda. 3 propostas, pode ser 2, pode ser 1, tá? Não necessariamente precisam ser 3 propostas. As propostas devem ser registradas na ficha de proposta distribuída pela Secretaria da Fazenda. A gente tem aqui pranchetas, né? A gente não tem aqui um ambiente muito adequado para essa atividade, mas a gente sempre consegue se ajeitar, não costumamos ter problema com isso. E a gente prevê aqui um tempo de 40 minutos para isso, tá? Isso deveria estar começando às 19h10, estamos começando às 19h20, então a gente também pode prorrogar o término até às 20 horas. Eu vou falar mais algumas coisas aqui sobre a elaboração e depois a gente pode ajudar vocês também nessa atividade de formular temas, tá? Como elaborar uma boa proposta? Proposta objetiva. O objeto da proposta deve ser de fácil identificação. Às vezes a gente tem assim, a gente convive com muitos problemas na cidade e a gente tem a tentação de colocar tudo numa proposta. E aí a proposta fica confusa e o que acontece? A gente não sabe para qual secretaria a gente encaminha, né? Então, quando a gente tem essa situação, é melhor a gente repartir os problemas, né, conforme a área temática e, se for necessário, fazer quantas propostas forem necessárias, né? Não tem problema, a gente tem formulário, né? A gente não tem limite de propostas. Talvez não dê para formular tudo hoje, mas ao longo aí do prazo que a gente tem, as pessoas podem encaminhar as propostas. Sendo o objetivo, fica mais fácil das unidades das secretarias e subprefeituras fazerem análise e a chance dessa proposta ser eleita é maior. Seja específico, a proposta deve ser delimitada, evite propostas amplas que envolvam diferentes temas. Acho que eu já acabei de falar disso. Se a proposta puder ser dividida, envie mais de uma proposta. Se possível, localize a proposta no território da subprefeitura. O que a gente está querendo falar com isso? Por exemplo, a pessoa pode pedir a demanda dela é de uma UBS, uma unidade de saúde, mas ela sabe onde ela precisa dessa unidade, onde ela está sentindo a falta dessa unidade, né? A subprefeitura tem
tem equipamentos de saúde, provavelmente tem déficit de serviço, né? Mas a pessoa, por exemplo, quando ela não localiza esse equipamento no território, muitas vezes esse equipamento pode ser atendido e num local que não é adequado, tá? Verifique se a proposta já foi analisada em anos anteriores, tá? Isso talvez não seja possível fazer isso agora, mas por que é interessante essa medida? Primeiro, pode ser que a proposta já foi executada, pode ser que ela teve uma análise inviável. Se ela teve uma análise inviável, não quer dizer que a proposta não pode ser apresentada de novo, mas talvez você possa perceber qual foi a motivação da negativa da proposta e formular essa proposta de uma maneira mais adequada, tá? Enfim, esse não é uma ação tão fácil, mas possivelmente alguém possa fazer. Exige um pouco de pesquisa. Atenção ao orçamento disponível. Apresente propostas que custem menos de 10 milhões. Logicamente, fazer esse levantamento do custo de uma proposta não é uma tarefa fácil, tá? Mas é um pouco um exercício especulativo que é necessário fazer, né? Por exemplo, tem alguns equipamentos que a gente tem certeza que custam mais de 10 milhões. Por exemplo, um céu. Um céu é um equipamento muito caro, então 10 milhões não é suficiente para fazer um céu. Acredito que um hospital também não. Equipamentos muito grandes, né, que certamente não se enquadram nesses valores. Eu vou falar agora das áreas temáticas. A gente espera que vocês discutam, se reúnam em grupos dentro dessas áreas temáticas. O que é a minha experiência de audiência com essa atividade? Muitas vezes o grupo quer tratar de mais de uma área temática. Não tem problema. Se isso for o problema de vocês, pode juntar o grupo, fazer uma proposta na área de saúde, outra na área de educação, registra e não tem problema. A única coisa que a gente pede, por questão do tempo, é se ater esse limite de 3 propostas. Quais são as áreas que a gente tem aqui? Desenvolvimento econômico e social, assistência social, direitos humanos e segurança alimentar e nutricional. Esporte e lazer, meio ambiente, educação e cultura, saúde, zeladoria urbana e melhorias de bairro, segurança urbana, saneamento e habitação, transporte e mobilidade e outros. Eventualmente vocês podem ter um assunto, uma questão, e vocês não sabem qual área temática ela se enquadra. A gente está aqui, outros colegas da Fazenda, da Casa Civil, podem nos procurar para tirar essas dúvidas. Eu acho que agora o melhor é eu tentar me aproximar um pouco mais do público e a gente tentando formar esses grupos, tá? Agora são 19h26. Eu vou atualizar o prazo aqui para 8h06, o que vai nos atrasar um pouco, mas acho que a gente consegue se organizar depois, mas a gente não pode passar muito desse prazo para não prejudicar as outras atividades que a gente tem hoje.
como eu tinha dito, a gente iria até às 26, já são 27. Tem algumas pessoas ainda finalizando a redação, podem continuar aí até o final da audiência, talvez seria o caso de parar um pouquinho para entender a atividade, mas a gente vai ter tempo para finalizar a redação dessas propostas. Nós vamos passar agora para um outro momento da audiência, que é a apresentação do diálogo aberto, e eu vou convidar aqui a Patrícia, da Casa Civil, que vai fazer aqui a introdução dessa atividade. Vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Vamos falar sobre o diálogo aberto. Acredito que alguns conselheiros já conheçam o nosso projeto, mas pode avançar, Léo, por favor. O diálogo aberto, ele é um programa realizado na Coordenadoria de Governo Aberto, em parceria com a Secretaria das Subprefeituras e as 32 subprefeituras. O programa Diálogo Aberto, ele existe desde 2017 e ele é um projeto que foi pensado não apenas por servidores públicos, mas foi pensado em conjunto com a sociedade civil organizada que participou do processo de cocriação e implementação do primeiro plano de ação em governo aberto da nossa cidade. E quando a gente está falando de um plano de ação em governo aberto, a gente está falando de um plano construído em parceria com a sociedade civil, onde a prefeitura assume compromissos de implementação de projetos com o olhar de abertura governamental, pensando nos pilares da transparência, da participação social, das ações de accountability, responsabilização, prestação de contas e inovação e tecnologia para fomento desses pilares. Antigamente, o diálogo aberto ele acontecia dentro da reunião dos conselhos e depois, em 2019, a gente passou a atuar em conjunto com as audiências públicas do projeto de lei orçamentária anual. Durante o período da pandemia, ele foi realizado no formato online, dentro do Participe Mais, e agora, com o retorno das audiências públicas desde o ano passado, nós voltamos a atuar em conjunto com a Secretaria de Fazenda numa audiência pública. O que é importante saber do diálogo aberto? O diálogo aberto é um espaço onde a subprefeitura produz um relatório de prestação de contas, traz algumas ações que estão sendo realizadas no território e é um espaço para esse exercício de troca com vocês, do que foi feito, do que está sendo feito e sim poder tirar as dúvidas se vocês as tiverem. Ele não acontece só nas audiências públicas, enquanto... Pode passar a próxima, Léo, por favor. Enquanto a gente realiza as audiências públicas, também é possível acessar o Participe Mais e entrar dentro da consulta pública, se caso vocês tiverem alguma dúvida, mesmo depois da audiência, vocês podem mandar a dúvida para a gente, depois a gente vai ter um período de retorno das subprefeituras e depois a gente sobe a devolutiva na plataforma. Onde eu encontro esses relatórios? Os 32 relatórios publicizados pelas 32 subprefeituras estão no site de cada sub, dentro do botão de acesso à informação. Tá ok? E, claro, a gente já deixa aqui um recado para vocês, que se vocês precisarem ou tiverem alguma dificuldade de encontrá-lo, é só acessar a equipe da Coordenadoria de Governo Aberto da Casa Civil. Essa é a imagem de qual o botão de acesso à informação dentro do site das subs, e a próxima imagem é o QR Code e o formato da consulta pública, é o nome dela, onde que vocês podem encontrar o diálogo aberto. Agora, para a gente dar continuidade à nossa programação, eu vou chamar a subprefeita, a senhora Luciana, para que ela venha trabalhar o diálogo junto com vocês. Boa noite. Está me ouvindo bem?
Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês. Temos muitos servidores aqui, o pessoal da saúde, conselheiros do Conselho Participativo, do CADES, lideranças locais, lideranças de bairro e alguns moradores. Sejam bem-vindos. Vou fazer a apresentação, não é uma apresentação extensa. Se vocês tiverem dúvida, a gente está à disposição. E eu vou começar a apresentação, só que eu vou ficar aqui mais para frente, porque a letra está pequena, tá, gente? Então, se eu começar a ler aqui, eu acho que eu vou demorar muito mais do que eu apresentar direto aqui com vocês. Se você conseguir tirar para mim, acho que é melhor. De óculos. Eu até vou tentar, mas... Pode passar, por favor. Aqui fala os dados demográficos. Eu gosto de apresentar para a gente ter uma ideia do nosso território e da extensão de trabalho hoje da subprefeitura. Temos 2 distritos, 57,2 km². Temos os nossos limites demográficos aqui apresentados e os principais eixos urbanos. Pode passar. Eu faço também um resumo das atribuições da subprefeitura. Muitas demandas, somos a porta de entrada para recebê-las, né? Da saúde, educação, segurança. Mas é fato que hoje a atribuição da subprefeitura, além do diálogo com a comunidade, do recebimento de demandas, é a execução dos serviços de zeladoria no território. Manutenção e conservação de áreas ajardinadas, limpezas de córrego manual e mecanizada, que é aquela que a gente vê aqui, muito próximo ao Ribeirão Perus. Conservação de galerias, hidrojatos, serviços de logradouros, serralheria, poda e remoção de árvores de áreas externas. Também faz parte das nossas atribuições a parte de fiscalização, licenciamento, aprovação, atendimento com a praça de atendimento. Lembrando que, desde a semana passada, nós temos o Descomplica funcionando na antiga praça de atendimento. São mais de 350 serviços digitais. Temos hoje a Secretaria da Fazenda, o CAD único podendo ser feito também no Descomplica. Antes a gente tinha que fazer um agendamento na fazenda lá no centro, hoje a gente consegue ser atendido aqui. O CAD único era somente no CRAS, né? No CRAS, e a fila era muito grande. Hoje nós temos 6 guichês de atendimento lá no Descomplica. Com horário marcado, mas se eles estiverem com a disponibilidade de horário, vocês podem chegar, pegar a senha e aguardar para serem atendidos. Vamos passar? Nós temos 4 coordenadorias, né? Coordenadoria de Desenvolvimento, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que atua com a parte de licenciamento, fiscalizações, documentações. CPO, que é a Coordenadoria de Projetos e Obras, que atua com a parte de zeladoria urbana, manutenção e conservação, além de obras de pequeno a grande porte, não vinculadas a obras de arte, que são vinculadas de exclusividade de CIURB. CAF, que é a Coordenadoria de Administração e Finanças, e Coordenadoria de Governo Local, que atua em apoio à cultura, habitação, esporte e comunicação. Há algumas iniciativas que nós implantamos desde 2017, quando eu cheguei aqui na região. Na época, as subprefeituras eram chamadas de prefeituras regionais, então a gente implantou o programa Fale com a Prefeita, porque era uma demanda, uma cobrança muito grande da população local, não ter acesso ao subprefeito, e eu não entendia. Não consigo falar com você, a gente não sabe nem quem que é o subprefeito da região. E eu comecei fazendo os atendimentos na praça de atendimento. Atualmente, depois da pandemia, nós retomamos esse atendimento, eu falo com a subprefeita, agora no Descomplica, e dali a gente já faz os encaminhamentos. Né? A pessoa, ela vem, recebe a orientação, quando é uma demanda que faz parte do trabalho da subprefeitura, ela pega uma senha e já faz a abertura do saque. Quando é atribuição de outra secretaria, se não tiver o atendimento conosco lá, ela faz junto com a equipe hoje de serviços digitais. Um pedido, por exemplo, tem uma reclamação com a parte de poluição. Faz uma reclamação na CETESB. Então, tem uma pessoa que atua com ela ali, ela vai fazer todo o atendimento online, junto com, apoiando esse munícipe. Então, dificilmente a gente sai de lá sem um atendimento ou um encaminhamento.
E eu acho que é importante para as pessoas também entenderem que o poder público ele tem que estar disponível e acessível, não somente às lideranças, que já têm um contato maior, aos conselheiros, mas o munícipe e aquele cidadão comum que às vezes não tem acesso, nem sabe qual é o caminho, chegar no subprefeito e ter uma orientação, saber que o poder público está ali à disposição, é uma obrigação nossa. Pode passar? Eu acho que a segunda iniciativa foram obras que nós colocamos no programa, né, projetos de obras de pavimentação e drenagem das ruas Mirassol e Assis, que foram concluídas. Estão no Jardim Jaraguá, no distrito Anhanguera, e serve muito de alerta para a gestão. Nós temos no território a previsão de novos implantamentos de loteamentos sociais que estão sendo aprovados legalmente pelo Estado, pelos demais órgãos, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, e nós teremos a necessidade de muita infraestrutura local, né? A população chega e o acesso precário a muitos locais ainda em ruas de terra. Aí o pessoal fala, olha, faz um tapa-buraco, e às vezes a Prefeitura ela não atende esse tapa-buraco. Por quê? Porque aquela rua ela não é pavimentada. Ela recebeu farofão, que é o resto de fresa de asfalto que foi colocado ao longo dos anos, que formou uma capinha ali cinza, aparentemente um asfalto, mas que não é. Então, nós temos ainda muitas ruas de terra, temos projetos em andamento, mas executamos o ano passado mais de 30 quilômetros de pavimentação, drenagem, guia, sarjeta, condução adequada das águas, né? O acesso. Inclusive, não está aqui, mas eu quero comentar, o Conselho Participativo Municipal, ano passado, indicou 6 milhões para fazer infraestrutura na Chácara Maria Trindade, que nós temos um bairro mais afastado, é o único, acho que, do município que você tem que pagar pedágio para ter acesso, e ali estava muito precária a situação, então meu agradecimento e reconhecimento ao Conselho, que realmente está transformando aquele bairro, e os moradores do Morro da Mandioca, que estavam com dificuldade de acesso até ao transporte público, porque já é uma região isolada. Agora a gente vai conseguir, depois da conclusão dessa obra, tentar melhorar cada dia mais o acesso aos serviços públicos. Então, a gente colocou a parte de pavimentação e drenagem como item 2, justamente porque a gente entende que infraestrutura urbana é necessária para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós colocamos a iniciativa 3 como o alteamento das pontes da Praça Inácia Dias, que faz parte da obra da Bacia do Ribeirão Perus, uma demanda de mais de 40 anos, onde a população sofre ainda, né? Ainda sofre, porque a obra está em andamento, com as enchentes aqui na região central, devido a uma bacia que nós temos informada a maioria da área no distrito do Jaraguá. Então, chove no Jaraguá, muitas vezes não chove aqui e alaga a região central. As obras eram necessárias, são 4 reservatórios, o alteamento foi concluído, nós liberamos, né, esse ano ao último trecho que estava interditado, e o processo segue ali na hora dos reservatórios aqui no Areião. A 4ª iniciativa foi a requalificação da quadra poliesportiva da Praça do Saber, no Jardim Monte Belo, uma área de lazer que atende toda aquela região. Eu acho que a única quadra depois tem ali no Jardim Rosinha, mais para baixo, né? Na Rua do Espanhol, e outra na Elisa Dina? Não, na Elisa... Vocês lembram o nome da rua? Depois eu passo para... Na Elisa Dina mesmo, né? Então, a gente tem um atendimento à população que é bem carente da questão do esporte, e a requalificação dessa quadra possibilitou, inclusive, já a formação de uma escolinha lá. E a 5ª é da Secretaria de Cultura, que é a Emia Perus, que já iniciaram as aulas. Eu conversei com o coordenador recentemente, e as aulas estão acontecendo. Onde era a antiga Casa da Mulher, aqui na Rua Joaquim Antônio Arruda, eles estão com uma página na internet, até nós vamos divulgar na página da subprefeitura, informando sobre os cursos gratuitos
para as crianças e adolescentes e jovens aqui da região. Quanto à iniciativa de projetos e obras, nós temos a revitalização e acessibilidade do calçadão de Perus, que está em andamento. Nós tínhamos uma grande dificuldade de mobilidade naquela região. O acesso à estação estava precário, então nós estamos reformando o piso, ainda não acabou. Tem alguns serviços de garantia, algumas coisas que eles estão fazendo um atendimento, mas a obra está em andamento. A requalificação do campo do Jardim do Russo, que também era um sonho da comunidade. Eu me comprometi em 2017 em regularizar a situação, porque eles ocupavam a área do aterro Bandeirantes, então é como se eles invadissem para jogar no campo que eles montaram, né? Então a gente solicitou na época para a Anlurb, hoje é SP Regula, a cessão do espaço para a subprefeitura e para eles que eles montem agora um CDC. Está tendo a reforma com grama sintética, alambrado, arquibancada, vestiário, tudo novo aí para a comunidade do Jardim do Russo e para todos os desportistas aqui que a gente vai receber no território. A terceira iniciativa de projetos e obra é a requalificação da Praça do Samba. A Praça do Samba é o ícone, acho que do bairro, eu acho que é a praça mais tradicional. Eu tenho um amor incondicional por ela, porque eu conheço desde adolescente, quando eu vinha aqui para ouvir o Nilcinho com o cabelo cantar. E eu acho que fez parte, né, da vida, da infância de muitos, tanto que a gente ainda não tirou aquele escorregador de concreto, porque existe o amor da comunidade por ele, uma história ali naquela região. E a gente está fazendo uma coisa diferenciada na praça. Nós estamos colocando alambrado, nós estamos colocando uma pista de caminhada, nós vamos revitalizar o parcão, é o primeiro parcão do território, e nós estamos colocando um brinquedo inclusivo ao lado do brinquedão das crianças. Por quê? Porque a inclusão não é somente colocar um equipamento e deixar lá isolado. A gente tem que integrar essas crianças que precisam, né, de um equipamento diferenciado. As crianças têm que brincar juntas, as famílias têm que estar juntas. Então, a gente está adequando também a área do brinquedão para receber um brinquedo acessível. Coloquei também 2 itens importantes da saúde. Agradeço, Tereza, estarem aqui presentes, a equipe da saúde aqui hoje conosco. É a construção da UBS Recanto dos Humildes, uma luta da comunidade. Isso aí, Mara. O processo está conforme o processo SEI, que é público, né? Eu acho que muitos têm acompanhado. Está em formatação de contrato para ser dada a ordem de início da obra. E a quinta iniciativa, a construção da UBS Upanhanguera, Jardim Rosinha, que também está na mesma premissa de elaboração de contratos para poder dar a ordem de início. Vamos falar agora sobre o orçamento. O orçamento 2023 foi apresentado um outro valor, é que nós incluímos também a parte de obras, tá, que nós recebemos de recursos. Então, nosso valor ficou a maior, nós recebemos e executamos, né, R$ 49.358.557,91, sendo de zeladoria R$ 14.940.850,21 e de administração R$ 1.772.080,30. A administração é a folha de pagamentos, os benefícios dos servidores públicos, carros, veículos e acesso, computadores, impressoras, enfim, toda a parte de apoio para que a operação aconteça. Os nossos canais oficiais são estes aqui abaixo, o Instagram e o site. Aqui tem um QR Code para vocês entrarem, acompanharem, seguirem, saberem das informações ali em tempo real. A gente não consegue postar tudo o que acontece no território diariamente, são mais de 11 equipes atuando aí de forma simultânea no território, mas a gente tenta colocar ali um resumo diário para vocês. E tendo dúvidas, precisando de informações, a gente pede para que entre em contato por esses canais
ou pelo telefone 3396-8600. Aí vocês acionam o ramal do departamento que vocês querem falar. Eu também faço, como eu falei, eu falo com a SUB, toda quinta-feira, das 10 ao meio-dia no Descomplica. Se vocês não puderem estar lá, mas souberem de alguém que está com uma dúvida, precisa de uma orientação, eu vou estar lá para receber vocês, sem horário marcado, né? À disposição para ouvir críticas, sugestões, tragam suas demandas, o que a gente puder, nós estaremos lá para apoiá-los e ajudá-los. Eu acho que essa é a minha apresentação. Acredito que agora a gente abre para fala, é isso? Né? Eu agradeço a todos vocês estarem aqui hoje conosco. Muito obrigada. Boa noite. Agora nós vamos passar para as falas dos munícipes inscritos. Eu vou pedir se for possível, Leonardo, colocar o relógio. O Leonardo está aqui embaixo. Bom, desculpe. Como a gente precisa ter um certo controle do tempo de fala, né, para garantir que todos possam ter a mesma oportunidade, a gente costuma colocar um relógio na tela que a gente utiliza como orientação. A gente costuma destinar 3 minutos para cada fala. Não temos o hábito de interromper, de desligar o microfone, mas a gente pede parcimônia a quem estiver falando, no sentido de que todos possam ter o seu tempo de fala garantido. Eventualmente, se a gente tiver tempo, ou seja, se a gente der conta de garantir a fala de todos os que estão inscritos, e a gente tiver tempo ainda de audiência, a gente pode eventualmente checar a possibilidade de abrir mais inscrições, tá? Mas a nossa primeira tarefa é garantir a fala das 7 pessoas que estão inscritas. Eu vou iniciar então pelo primeiro inscrito, que é o Aparecida Eva. Pode, se você quiser, esse microfone à sua frente, acredito que ele está habilitado também, se você pode. Boa noite a todos. Eu gostaria de colocar no nosso orçamento 2 EMEA. Uma no Sol Nascente e outra próximo ao cemitério. Nós estamos tendo muitas moradias e precisamos dessas 2 escolas nesse território nosso. Só isso. Obrigado, Aparecida. O próximo inscrito é o Jackson. Pode falar à vontade. Caso esgotar o tempo, eu te aviso, tá? Só como referência. Fica à vontade, Jackson. Bom, boa noite a todos. Jackson aí. Já deu para alguns perceberam o que eu fiz. O meu protesto. E o meu protesto é daqueles que estão lá embaixo, daquelas pessoas que não têm voz, daqueles que não puderam estar aqui nesta audiência. E nós estamos representando eles. Eu sou responsável por cada um que ficou lá no fundo. E vocês, assessores, vocês, conselheiros, nós somos responsáveis por isso. A nossa proposta da saúde vai lá no Anhanguera. Mais uma vez, acabei de ter uma informação e gostei dessa informação, que a mudança do AMA / UBS integrada Parque Anhanguera, já há
3 vezes nós estamos tentando mudar a UBS para desafogar aí o nosso AMA, que tem um atendimento aproximado à UPA. Quem é conselheiro aqui sabe disso. Então é esse que nós queremos fazer. Então, o tempo de nós não estamos conseguindo mais locar esses espaços, nós gostaríamos aí também, depois, os conselheiros, pedir um apoio à subprefeitura para que ache um terreno e talvez nós não chegamos nesses 10 milhões que nós temos que gastar. E nós vamos trazer mais médico para cá e não ficar nessa briga. O que tem Perus e Anhanguera, sempre estar mídias maiores aqui, falando que está faltando médico, e está faltando médico, enquanto Zamarco fala que não está faltando médico. Então, controle das OS também, os nossos conselhos da saúde lá da Câmara não está fazendo isso. Muito obrigado, Jackson Naim. Obrigado, senhor Jackson. O terceiro inscrito, eu vou pedir desculpa à pessoa, não estou conseguindo ler o nome, mas acho que é Rocha Moraes o sobrenome. O primeiro nome eu não estou... Ednilson. Desculpa. Tudo certo? Tudo certo, fica à vontade. Pessoal, uma ótima noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Nilcinho, moro aqui do bairro de Perus há 59 anos, né? Há muito tempo. Primeiramente, eu queria parabenizar a nossa prefeitura do município de São Paulo, porque todo o tempo que eu moro aqui em Perus, é a primeira vez que eu vejo algo acontecer no nosso bairro que venha a nos beneficiar, né? Então, primeiramente, parabenizar essa gestão. Luciana Torralho está de parabéns. Eu estou dizendo em nome da comunidade de Perus, isso é muito importante para a gente, o acontecido. Eu queria focar bastante num projeto que já está acontecendo, que é o Armazém Solidário. Pensa num projeto bom esse. E a gente queria uma atenção aqui para o bairro de Perus e Anhanguera. Se a gente tivesse um armazém desse aqui no bairro de Perus e o outro lá no distrito Anhanguera, eu acho que ia ser show de bola, porque pensa num projeto bom esse. Então, mais uma vez, parabenizando aí a subprefeitura, parabenizando o prefeito Ricardo Nunes por esse projeto maravilhoso que, olha, sem palavras, e pelas obras que está acontecendo aqui no bairro, que ninguém acreditava que um dia iria acontecer, e hoje estamos felizes por estar acontecendo o que está acontecendo dentro do nosso bairro de Perus. Uma ótima noite, bom descanso para vocês. Obrigado, Ednilson. Próximo inscrito é o Rubens Barbosa. Boa noite. Pessoal, é o seguinte, meu nome é Índio, o meu apelido é Rubens. Mas é uma alegria estar com vocês. Queria falar um pouco do esporte. A gente tem 2 propostas ali, foram feitas, que é a construção da quadra, né, no Morro da Formiga, e também a gente complementar algumas obras já existentes no bairro. Também falar da condição da readequação de uma área para a construção de um campo na estrada Mogeiro Sol Nascente? Isso, Jaraguá-Perus, na divisa. Na verdade, a gente tem muitas demandas, né, com relação a times de futebol em Perus, por incrível que pareça. A gente, assim, logo no começo da gestão, né, nós chegamos aqui, a gente tinha perdido o campo lá, né, do União, foi muito triste, foi muita cobrança também. E aí a gente está tentando, né, essa oficialização do campo no Jardim do Russo, mais essa nova aquisição do campo aí que vai ali na Mogeira, eu acho que já vai atender, já vai desafogar um pouco o nosso, né, a nossa relíquia, que é o CDM em Perus, para ajudar aí a manter, né, os times de futebol. Eu, na verdade, assim, se for ver, hoje eu sou supervisor de esportes na subprefeitura. Eu acho que, assim,
como eu sou muito ligado ao futebol, eu queria dizer que o ponto alto, eu acho que da minha condição em Perus é a Praça do Samba, porque aquela quadra de basquete ficou show de bola com aquela tabela de acrílico. Posso dizer que hoje a cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, eu acho que é a única praça pública onde tem uma quadra de basquete, né, aqui em Perus, com material daquele. Então é isso que eu queria falar para vocês. Uma alegria estar aqui. Boa noite. Beijão a todos. Obrigado, senhor Rubens. O próximo inscrito é o Joaniro. Boa noite, meu nome é Joaniro Amâncio Pereira, sou coordenador do CPM. Agradecer a direção, que vocês são fantásticos. Eu queria lembrar aqui que no ano de 2019, na primeira gestão, estávamos na Duque de Caxias, eu, Cícero e a Lucila, nós fazíamos parte do grupo Povo de Lutas, quando o Cícero falou, você vai ser o candidato do Conselho Participativo. Eu não tinha nem ideia do que era aquilo e fui, e deu certo. Obrigado, viu, Cícero e Lucila. E na primeira gestão minha, no primeiro ano, nós ficamos perdidos com algumas coisas, não conhecíamos o portal e nem nada. E está melhorando. Eu acho que a secretaria não deve escutar muito o que esse pessoal fala de ter de mudança no portal, porque o portal é perfeito. É só alguns ajustes. No caso que você falou da análise de viabilidade, eu discordo que teria que manter recepção, priorização, votação e análise de viabilidade. O porquê disso? Perus pode ter o menor orçamento, mas aqui nessa sala tem os melhores assessores políticos, as melhores lideranças políticas. Nós aqui do distrito Perus-Anhanguera conhecemos tudo que tem em Perus, nós sabemos quais propostas são viáveis e não são viáveis. Não é o que acontece nos outros. Eu penso que com essa mudança pode ser que vá acontecer, que vocês vão fazer a análise de viabilidade e não vão ter 15 propostas para nós priorizarmos. Então eu sou a favor de nós nos adequarmos ao orçamento cidadão. Nós, cidadão, não o orçamento se adequar a nós, porque nós somos muitos, é difícil você se adequar a muitos. Outra coisa que você falou de propostas, eu tenho 894 propostas em São Paulo, muitas acontecendo, muitas já aconteceu, e eu lembro que uma época eu lancei uma proposta, o Fabinho do CPMC até falou que tinha um nome, e eu lancei em toda São Paulo essa proposta, uma proposta que já existia, já estava acontecendo fazia trocentos anos, e falei com um monte de gente, falei em Perus, reuni nas outras subprefeituras, e a única pessoa foi o Nego César, que quando eu falei com ele, ele falou, não, mas isso já existe, já está acontecendo. E teve subprefeitura que queimou as 5 propostas, porque priorizou uma proposta que já estava acontecendo. Então, teria que ter só esse tipo de mudança. E para a Patrícia, aqui no portal lá, só está aparecendo nas etapas só a etapa atual, para poder colocar as outras etapas. Era só isso, obrigado. Obrigado, Joaniro. A próxima inscrição é da Eliette Brasil. Boa noite a todos. Queria saudar a todos, queria saudar também a mesa. Então, depois de muita conversa, a gente chegou a uma proposta em relação à saúde, a implantação e construção da UBS Jardim do Russo. O Jardim do Russo é atendido pela UBS Perus, que tem uma única equipe de estratégia da família, e não atende essa população, porque tem o Jardim Inácio e o Jardim do Russo, que fica à mercê da saúde pública. A questão também, aproveitando, é ampliar as equipes de estratégia da família na UBS Perus. Ela só tem uma única equipe, e todo e qualquer problema que existe na vida da gente é a saúde que responde. Se você fica desempregado, fica com problema de saúde, a saúde que responde. Se você por acaso tropeça no ônibus, cai, é a saúde que responde. Se alguém passa e tem algum problema com dengue, com Covid, é a saúde que responde. É a saúde que vai responder por todos nós, desde o nascimento
até a hora que a gente vai dar aquele adeus para todos vocês aqui. Tem a saúde que responde. Então a gente tem que começar a se entender e procurar ver que o gestor público, que toda e qualquer prefeitura, estado, município, a função dele, o DNA dele é cuidar das pessoas. Que as pessoas é que contribuem com trabalho, com tributo, com taxa, com cooperação. A sociedade é feita de pessoas, não é feita de máquinas, não é feito de prédios, asfalto, tudo isso é muito bom. Mas se não tiver as pessoas ali para conviver, estar em sociedade, nada disso adianta. E outra coisa que eu queria também aproveitar a oportunidade é quando for desocupado o prédio da UBS, que hoje atende a UBS Recanto dos Humildes, que a gente possa fazer um ponto de cultura. A gente está perdendo as crianças para o tráfico. Eu não tenho como, a gente não tem, pelo menos as lideranças que estão lá, ou os trabalhadores que estão lá, as mães, os pais, não tem como dizer assim, vou te dar R$200 por mês. É isso que o tráfico está oferecendo. E se a gente tiver um ponto de cultura, a gente tem outra proposta para dar para eles. A gente tem o que conversar com eles, tem o que mostrar. A gente tem que ter alguma coisa para oferecer em contrapartida. A gente ainda tem que trabalhar com essa redução de danos, com essa perspectiva de a gente ganhar os nossos filhos e os nossos pares para as pessoas, para a comunidade e para a sociedade. E obrigado por essa grande oportunidade, e obrigado pelas obras. Perus merece muito mais. Isso foi muito bom, mas Perus merece muito mais. Obrigado, Eliette. O último inscrito que eu tenho aqui na minha lista é o Guilherme Anastácio. Salve, salve, boa noite. Eu sou o Guilherme Anastácio, sou morador lá do Morro Doce e eu queria começar falando que a minha quebrada está no topo da menor expectativa de vida da cidade. Então, a expectativa de vida no Distrito de Anhanguera é 59 anos. Tá? Então, só essa informação já é revoltante demais, né? O microfone está baixo aqui, estou meio abaixado assim. Mas, enfim, por gentileza. Obrigado. Aí, valeu. Porque eu sou alto. Né? Tá bom. Eu não sou muito acostumado com o microfone. E eu represento aqui o movimento TICP, Território do Interesse da Cultura e da Paisagem, aí, Perus, Jaraguá e Anhanguera. E eu queria citar uma visão que essa divisão setorial, muitas vezes, ela impede de acontecer políticas públicas. Eu entendo a lógica da Casa Civil, do orçamento e tal, de divisão mesmo setorial, mas a gente precisa avançar em políticas que sejam intersetoriais, né? Que avancem de forma intersetorial, né? Então, não tem como falar só de saúde se a gente não fala de educação, se a gente não fala de urbanização, se a gente não fala de território, né? Então, a vida é múltipla, então venho, né, lançar essa provocação da gente pensar de forma mais integrada as políticas públicas. Eu acho que isso é de extrema importância para o nosso território, e dizer que a gente é o orçamento mais baixo da cidade e, ao mesmo tempo, a gente é muito rico nesse território, principalmente em área verde, né? Então, a gente está vivenciando um momento de muitas mudanças climáticas. Então, incluir a natureza como uma tecnologia, né, para desenvolvimento econômico, social e político do território é uma coisa assim, extremamente inovadora para o funcionalismo público, né? Então, a proposta que eu escrevi, eu vou ultrapassar o tempo só um pouquinho assim. A proposta que eu escrevi, ela está dentro do bojo da cultura. Então, a gente também vive num território onde a fruição de bens culturais aqui, ela é muito escassa, né? A gente não tem equipamento de cultural. Agora a gente tem a EMIA, mas a EMIA tem um recorte muito específico de público que ela atende.
né? Então tem um movimento cultural efervescente aqui, tanto em Perus quanto no Morro Doce, né? No Sol Nascente. A gente faz o rolê acontecer sem recursos, sem estrutura, sem nada, né? Então, uma reivindicação... Guilherme, só o aviso do tempo, mas pode... Só para avisar que... Encerrou, né? Mas pode concluir. E uma reivindicação histórica que a gente tem, enquanto movimento de cultura, é mesmo a reintegração do terreno da fábrica Portland, que é um espaço de memória muito significativo aqui para a gente, enquanto território, que está abandonado, né? Então, como a amiga disse ali, a juventude hoje está lançada para drogadição, está lançada para subemprego, enfim, a gente precisa pensar nessa juventude tão potente que a gente tem no território e ter um espaço material, né? Um espaço de cultura no nosso território é emergente, é urgente, é um avanço histórico. Então a gente precisa voltar para essa pauta de uma forma mais assertiva. É isso, obrigado. Obrigado, Guilherme. Nós encerramos a lista de inscrição. Houve alguém que queria falar e não se inscreveu? A senhora pode tomar. Mais alguém que queria falar não se inscreveu? Para a gente ter uma noção aqui do... Tá, então eu estou considerando por enquanto essa como a última inscrição. Se possível, fala seu nome para eu anotar. Noemi. Uhum. Eu sou moradora de Perus, há aproximadamente mais de 20 anos, né? Eu acho que o pessoal trouxeram bastante tema e bastante importante, né? E a subprefeita também, ela trouxe a questão de obras. Tudo isso é importante, mas tudo isso também sem educação também não vai, né? Essas coisas também sem educação não funcionam. E nós estamos vivendo dentro de Perus, no território de Perus, um caos na situação da educação. Um caos, as escolas superlotadas. Nós estamos com as EMF, aliás, todas lotadas. Eu trabalho no órgão Conselho Tutelar e a gente tem uma demanda enorme todo ano, essa mesma, vou dizer, no bom sentido, né? A mesma briga com a Secretaria de Educação para garantir escola para essas crianças em Perus. Está muito complicado, todo ano é a mesma situação. Então precisa construir escola lá no Recanto, porque a gente manda documento para a Secretaria de Educação e eles falam que não tem vaga. É complicado, aí manda nossas crianças lá para o Florestan Fernandes. Muitos deles não são garantidos, às vezes, o transporte escolar. Nós temos crianças estudando do Recanto, estudando lá na Escola Regiane do Carmo, do Recanto. Como que essas crianças vão? Se lá no Regiane não tem transporte escolar? Então, precisa se construir escolas municipais no Recanto. Nos Recantos. Eu falo Recanto, Jardim da Conquista, aquela área do Badra, porque são muitas casas que foram construídas ali. Muitas famílias ali em situação que não conseguem levar suas crianças lá para o Florestan. Muitas crianças que não conseguem levar suas crianças lá para o Júlio de Oliveira. Gente, está complicado. Nós tivemos 100 crianças que foram encaminhadas para a escola Os Catias, no Jaraguá. E aí é uma briga para a gente, tivemos que fazer representação para poder trazer essas crianças para cá. Aí só insere essas crianças nas escolas através de uma liminar. Então precisa se construir escola de ensino fundamental 1 e 2 no Recanto. Tá? E também nós temos uma demanda também lá na Vila Caiúba também, que é uma comunidade que vem crescendo também. E também nós temos defasagem da questão de vaga nesses lugares. Tá? É uma das propostas que a gente trouxe, eu acho que é válido, vocês podem pensar nessa questão e podem buscar dados, porque nós temos essa demanda. Obrigada. Obrigado, Noemi. Nós encerramos, então, as falas dos munícipes inscritos. Eu consulto se a subprefeita deseja fazer um comentário sobre as falas dos munícipes. E nós já estamos nos encaminhando para o final da audiência de hoje. Tá?
Eu vi que nós temos diversas demandas na questão da educação, começou com a EMEA, com a escola. Nós tivemos um atendimento no Morro Doce, onde também muitas crianças elas foram encaminhadas para a escola estadual, estão sem tag, então a gente tem a questão realmente do transporte. E vou convidar, se vocês quiserem, depois a gente pode convidar na subprefeitura a Adri, com algumas lideranças. Eu consigo no auditório receber no máximo 30 pessoas, 40 pessoas assim, mas juntos, então a gente pode sair daqui, marcar um horário, a gente faz um convite para a Adri vir conversar com os conselheiros, com algumas lideranças, alguns pais, eu acho que é importante estarem presentes, né? A gente puder trabalhar na interlocução, porque muitas dessas demandas têm um valor agregado maior que 10 milhões. Normalmente a gente faz um estudo do que for da subprefeitura, mas aqui, exceto o campo de futebol na estrada São Paulo-Jundiaí, que é uma área municipal, que nós estamos aguardando a decisão judicial para retomar a área, então talvez realmente consiga. Cadê o César Bastos? Está ali. Um campo de volta, né? É uma meta nossa, é um compromisso que eu tenho com vocês, com a comunidade também. A gente tem algumas coisas que não são de ação direta da subprefeitura, que são com investimentos maiores. Então, que a gente puder trabalhar na interlocução, nós estamos à disposição. Finalizando, a gente já conversa um dia e horário, eu já encaminho para a Karen um pedido, ou a gente vai até lá, mas vou pedir para ela vir para cá, que acho que é mais fácil para a gente conversar. Sobre o equipamento que hoje é da UBS Recanto dos Humildes. Esse equipamento retorna para a subprefeitura, é um equipamento que já é da subprefeitura, que tem emprestado, ainda não tem a cessão. Esse foi um acordo. Quando eu doei os 5.000 metros quadrados para a área toda livre que nós temos ali na Rua Codorna, com a Aurora Boreal, até porque a gente sonha com um complexo de saúde ali naquela região, que cresce muito, né? E já tinha um compromisso, né, com a comunidade. A gente tem um pleito de uma casa de cultura, então a gente tem, sim, aí uma luta juntos, para que a gente tente trazer para aquela área, para aquele espaço. Enquanto eu estiver aqui, eu não posso doar o que não foi pedido, mas a gente conversar, sim, para trazer um equipamento cultural. Tem meu compromisso, tá? De que ali seja um equipamento cultural no território ali do Recanto dos Humildes. Então, tem essa questão que eu acho que dá para a gente ir tratando também, porque depois aí vai com a Secretaria de Cultura, receber ou não o equipamento, ter a verba para efetivação. Então, é uma construção a longo prazo, mas tem aí o compromisso de que, enquanto eu estiver aqui, eu faço a cessão para a área. Jackson, você pediu área no Morro Doce. A Tereza já me cobrou. Nós temos também uma área ocupada grande, que talvez seja possível a retomada desse local. Nós estamos negociando com o pessoal da PGM. Eu já estou levantando no CG Pátria a área. Cadê o Jackson? Desculpa, Jackson. Então, a Tereza já tinha me pedido as áreas, eu já levantei uma lista. Nós temos algumas áreas pequenas, nós temos uma área da Virgínia Castiglione, que a gente conseguiu retomar também, porque estavam ocupadas de forma irregular. Então, é só conversar conosco. Tereza, marca com os conselheiros, vai na subprefeitura, a gente abre o sistema, olha as áreas, mas eu preciso também saber do setor qual que é a metragem mínima para construção, né? Porque os terrenos são pequenos, e o que a gente tiver disponível. Tem meu compromisso, como teve com os conselheiros de saúde aqui, vou falar da Mara e Eliette e outros que não estão aqui, que estiveram comigo em 2017 buscando uma área para o UBS Recanto dos Humildes. Nós demoramos para construir, veio a pandemia, mantivemos o processo ali vivo, né? A saúde conseguiu recurso para fazer a ampliação da UBS Recanto dos Humildes, e a gente transferimos já essa área para a saúde. Então, sempre estou à disposição de todas as áreas livres que tiverem uma utilização, que tiverem demanda real e concreta, para a gente liberar essas áreas para os equipamentos que forem necessários para a melhoria e qualidade de vida aqui da população. Eu acho que era isso. Convido também vocês todos a participarem da reunião de liderança. É na última terça-feira do mês, às 19 horas, no auditório da subprefeitura.
A última teve a presença da CET, nós vamos trazer o retorno da CET. Convido a saúde a participar conosco na próxima reunião, acho que vai ser importante. Passo depois o convite. Acho que trazer as demandas de saúde do território, então estão todos convidados a participarem conosco também. Eu acho que eu já me estendi. Eu, de novo, agradeço a participação, foi muito construtiva estar aqui com vocês hoje, ouvir demandas tão importantes para o nosso território. Boa noite. Só vou fazer uma observação, né? O Participe Mais, o Joaniro citou que só tem uma etapa escrita na tela inicial. Como nós estamos fazendo a programação das novas fases do Orçamento Cidadão, inclusive, né, essa etapa de recurso, a inversão da etapa de análise de viabilidade com a votação, então as outras fases ainda estão em programação, tá? Mas ainda dentro desse mês, ainda dentro do período de recebimento de propostas, a gente vai ter a tela nova com todas as etapas, tá bom? A gente está passando por um período de adaptação do novo formato, mas dentro ainda dessa primeira etapa, a gente já vai trazer a tela inicial com todas as etapas e todas as datas de cada uma das etapas do Orçamento Cidadão de 2024. Queria aproveitar aqui o espaço, agradecer a presença de vocês em nome da Casa Civil e da Coordenadoria de Governo Aberto e também agradecer à subprefeitura e à subprefeita Luciana, que é uma grande apoiadora do projeto Diálogo Aberto e que vem trabalhando há tempos conosco. Gente, muito obrigada, boa noite. Só um momentinho que a Luciana vai falar com vocês novamente. Só vou corrigir uma informação que eu passei errado. A reunião de lideranças é dia 23, é penúltima terça-feira do mês. Tá ok? Então, aguardo vocês lá. Queria agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite. Um último recado, eventualmente, se alguém ficou com ficha de proposta escrita ou caneta, nós ainda temos muitas audiências a fazer, puder nos devolver, a gente agradece. Obrigado, boa noite.